Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E com a chegada do inverno, aumentam os riscos de infarto. Mas você sabe por que isso acontece? Hoje aqui na mesa de debates você vai descobrir a resposta para essa e outras perguntas, além de saber formas de se prevenir e de melhorar a saúde do coração. Para isso recebemos o Dr. José Adonis Filho, cardiologista, para começar nossa conversa. Por que o inverno aumenta os índices de infarto? Bom, depois dessa conversa, eu gostaria de fazer um parênteses antes de responder a pergunta. Essa crise política foi comparada a um corpo, e a doença é tão grave que tem duas soluções. Vai sair daí um corpo cheio de sequela, né? Porque a doença é muito grave. Ou ele vai morrer. E em morrendo, eu gostaria de dar lembrar que se morrer é necessário uma necrópsia. Porque através da necrópsia nós vamos saber a causa de que ele morreu e, mais do que isso, nós vamos aprender para que esse erro não ocorra no futuro. Diante desse tsunami, dessa crise toda pintada aqui, nessa última meia hora, eu estou com vergonha de falar sobre um infartinho. Mas o fato é que nós temos que entrar no assunto. E no inverno aumenta realmente a incidência de infarto do miocárdio. A causa mais importante é a redução do calibre dos vasos, a vasoconstrição, que se observa nas temperaturas frias, e isso se faz com a finalidade de não se perder calor, manter a temperatura corporal em torno de 36 graus Celsius. Essa vasoconstrição ela reduz o fluxo para alguns territórios do organismo, e isso pode gerar infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. A incidência aumenta em torno de 30% de infarto e em torno de 10% de acidente vascular cerebral. E outros fatores, além da vasoconstrição. A vasoconstrição, gente, ela é percebida, ela é provocada por uma descarga de adrenalina no nosso organismo. Nós percebemos isso através do arrepio que nós temos quando nós sentimos frio. Isso se manifesta basicamente abaixo dos 14 graus. Até 14 graus é difícil a temperatura influenciar em infarto. Mas existem outros fatores. Um deles é a diminuição da sede. Com isso, existe o aumento da viscosidade sanguínea, o sangue fica mais grosso e facilita a trombose. E, finalmente, as infecções que ocorrem durante o inverno. A gripe, pneumonia, esse estado inflamatório que se estabelece favorece a inflamação dos vasos sanguíneos, a trombose, ao infarto e o acidente vascular cerebral. E, finalmente, em menor grau, as refeições copiosas, o abuso do álcool e o abuso do fumo. Mas o fator mais importante é a vasoconstrição. Uhum. Mas isso acontece com pessoas que já estão propensas a sofrer problemas cardíacos? Na verdade, existem dois tipos de infarto, né? O infarto, existem, na verdade, 5 tipos, mas os mais que nos diz respeito aqui agora seria aquele por o aumento do consumo ou por redução da oferta, né? Se você tiver uma vasoconstrição muito acentuada, e isso diminui muito a oferta de sangue. Então, é possível que exista infarto sem que o indivíduo tenha uma doença prévia. Isso é muito raro. O normal é que o indivíduo já tenha uma doença e a vasoconstrição piora o indivíduo que já tem uma redução do calibre do vaso por uma placa de ateroma, provocada pela aterosclerose. Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitando aqui E só para pegar o link entre política e medicina... Você linkou bem, você conseguiu eu preciso lembrar o seguinte, os casos históricos aonde um infarto mudou a história do Brasil. O caso do Tancredo não foi bem um infarto, mas mudou a história do Brasil. Né? O outro que eu lembro aqui é o Eduardo Magalhães, filho do ACM, exato, que mudou completamente... E foi um infarto. Né? Bom... Mas eu vou colocar aqui algo de pessoal que é o seguinte, lá nos Estados Unidos, onde eu morei 10 anos, um médico cardiologista me receitou uma coisa muito simples. Olha, Orlando, depois dos 30 anos, todo homem tem que começar a tomar uma aspirina 100 mg, por causa da vasodilatação, etc. Eu adorei a receita e comecei então... Desde então, já faz uns 10 anos, eu tomo uma aspirina. Até que, quando eu estive em Brasília recentemente, aliás, com o deputado aqui, quando eu estava em Brasília, é uma região muito seca, né? Eu estava subindo o avião, começou um sangramento nasal que não dava para parar. E eu estava no avião,
o comandante chegou, pode sair, meu querido, você não vai embarcar enquanto não parar esse sangramento. E eu tive que ficar lá umas 2, 3 horas no aeroporto até parar o sangramento. E a partir daí, eu não sei se eu vou morrer de sangramento ou de infarto cardíaco. Eu gostaria que o senhor me desse sua opinião. Você continua tomando aspirina? Não, eu já parei, obviamente. Eles falam da medicina, mas na verdade diz que a medicina é a ciência das verdades fugazes, transitórias, né? A aspirina já foi muito utilizada e hoje, na verdade, você especificamente, se não tiver nenhum problema prévio, eu gostaria de deixar isso bem claro. Se o indivíduo já teve um infarto, já teve um acidente vascular cerebral, indiscutivelmente a aspirina é útil. Se você não teve nada disso, incluindo aí os próprios diabéticos, esse uso da aspirina ela é discutível. Ela, na verdade, se acredita hoje que ela pode te trazer mais problemas, como você viveu, do que benefício em diminuir a incidência de um evento qualquer. Mesmo em doses pequenas? Ela só tem, em doses altas, ela vira anti-inflamatório. E todos os anti-inflamatórios, olha esse balanço, que terrível, todos os anti-inflamatórios são trombogênicos. Então, se você toma aspirina na dose de 500 miligramas, você está tomando uma substância que vai provocar infarto. Nossa. Abaixo de 100 miligramas, em torno de 100 miligramas, na verdade, em torno de 81 miligramas, existe aspirina de 81 miligramas, ele bloqueia uma enzima e bloqueia a coagulação do sangue. Doutor, gostaria de fazer uma pergunta, senhor. Vamos trazer um pouquinho assim, para a área de empresas, de organizações. Como que essa pressão de mercado, esse contexto mundial da economia, já falaram aqui do Brasil todo, como que isso também não afeta as pessoas que estão toda essa pressão dentro das empresas, no mercado, e enfrentam tudo isso nesse contexto? Como é que isso se contextualiza dentro disso? Existem alguns trabalhos confiáveis que mostram a correlação entre infarto e alguns fatores de risco. O mais recente deles é um estudo que foi levado a cabo em 52 países, e o Brasil participou, e a América do Sul participou, que é o chamado estudo Interheart. O estudo Interheart mostrou o quê? Mostrou que existem alguns fatores que, se unidos, aumentam a incidência de doença isquêmica. O Interheart Global, em que se considerou todos os países do mundo, ele evidenciou que a hipertensão arterial e a dislipidemia, o colesterol alto, são os fatores de risco mais importantes para infarto e acidente vascular cerebral. Quando você analisa o Interheart na América do Sul, especificamente o Interheart no Brasil, nós vamos observar que o fator emocional ele é tão impactante quanto a dislipidemia e a hipertensão arterial, aí incluindo ansiedade e depressão. Então, na América do Sul, em que todos nós sabemos que o sul-americano é muito mais passional do que um sueco, por exemplo, que consegue manter-se longe das emoções. Então, esse fator que você acaba, o desemprego, o desalento, o desencanto, eu tenho convicção que é um fator de risco mais importante do que o que nós estamos discutindo aqui hoje. Eu queria fazer uma pergunta. Eu, mesmo sendo economista, eu fui 8 anos secretário de saúde do estado de Minas Gerais e me aproximei muito dessa agenda, e nós privilegiamos muito na nossa experiência, e a estratégia central era a estratégia de prevenção e promoção da saúde. Nós investimos muito no programa Saúde da Família, que eu até usava metáforas dentro da minha pastoral da saúde, junto aos secretários, prefeitos municipais e tal, que não adianta chorar o leite derramado na porta do hospital, preciso prevenir antes de remediar. Usava frases corriqueiras para traduzir a importância da prevenção. Como as pessoas podem, através de vida saudável, de promoção, combater? É evidente que ninguém está livre de um infarto, mas há evidências de que se dedicar a uma atitude saudável, de alimentação, de hábitos saudáveis, de não sedentarismo, não excesso a questão do tabagismo e tal. Como é que o senhor vê essa calibragem entre ter uma estrutura curativa para atacar os inevitáveis infartos e esse investimento na prevenção e na promoção da saúde? Tá.
Ali, você falou que é economista, eu acho que não tem nenhuma doença mais assim que pode ser interpretada do ponto de vista econômico do que o infarto, né? Que é uma desproporção entre a oferta e o consumo de oxigênio no coração. Nos países desenvolvidos, nós estamos sempre atrás dos países desenvolvidos, né? Se morria de tuberculose e infecções até a década de 50, a partir da década de 50, Noruega, Estados Unidos, começou a verificar que a incidência de infarto estava aumentando, eles investiram maciçamente nisso que você se refere, que eles descobriram quais são os fatores de risco para infarto, que os mais importantes são a hipertensão arterial, o colesterol alto, o diabetes e o tabagismo. No tabagismo, nós fomos altamente eficientes, nós estamos hoje com 14% de fumantes e era 35% há uma década atrás. Então, nós vamos combater esses 4 fatores de risco e os chamados fatores de risco menores, que é o sedentarismo, a obesidade e o estresse psicossocial. Só para você ter uma ideia, a incidência de infarto cai no mundo inteiro. Infarto, e nos países desenvolvidos, incidente vascular cerebral é uma coisa... É a exceção das exceções, porque está intimamente ligado ao controle adequado da hipertensão arterial. Se nós combatermos isso, nós vamos reduzir a incidência de infarto. O que está acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos? Tudo que eles ganharam combatendo hipertensão, tabagismo e diabetes, eles estão perdendo para a obesidade. Nossa conversa com o Dr. José Dontes vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Voltamos com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, começando com o cardiologista, Dr. José Dontes Filho, sobre o índice de infartos no inverno. Agora, doutor, questão dos exercícios físicos, né? Chega no inverno, as pessoas têm a tendência a fazer menos exercícios físicos. Queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso, né? As pessoas têm tendência a ter problemas cardíacos. Elas devem praticar que tipo de exercícios físicos? Bom, o indivíduo que pratica atividade física, ele deve manter a sua rotina, que ele já está adaptado a ela. A única coisa que ele deve evitar é o frio. Então, se for correr, aqui no nosso meio é muito comum correr na universidade, onde é mais frio, cerca de 3 graus do que aqui embaixo, ele deve estar bem agasalhado ou então procurar ambientes mais quentes. Mas ele não deve interromper o seu programa de exercício físico. Também não deve começar. Não é uma boa política um indivíduo que nunca fez nada resolver começar a praticar atividade física durante o inverno. Doutor, queria fazer uma pergunta. Em relação a também, existe a confirmação das pessoas estar começando a fumar mais cedo, beber mais cedo, mas a falta de exercício está também gerando também esses problemas também? Tá. Mais ou menos isso está encaixado dentro da obesidade. Eu me lembro que, quando eu era no primário, alguns de nós, eu tenho 60, possivelmente alguns vão ter uma idade semelhante, na minha classe, que chamava-se classe, né, tinha um gordo, o apelido dele era Bolão. Não existia nem obeso, nem bullying, né, e são coisas que se desenvolveram posteriormente. Então, isso está mais ou menos enquadrado, eu acho, diante desse estilo de vida nefasto que nós estamos aprendendo a copiar de outros povos. Que entra o fator glicêmico também, no caso. O açúcar é terrível. Nós, hoje em dia, o sal, por exemplo, que é o bandidão, né? O sal faz mal para algumas pessoas, notadamente os hipertensos. O açúcar faz mal para todas as pessoas. Quando você come açúcar, você descarrega insulina, e isso vai cansando o seu pâncreas e você aumenta a incidência de diabetes no futuro, além de aumentar a incidência de obesidade. Então, ele, na verdade, é o grande vilão, né? É o lobo em pele de cordeiro. Agora, doutor, vamos esquentar aqui o nosso debate com relação à questão da dieta, né? Nós estávamos conversando aqui no intervalo a respeito do vinho, da cerveja, e eu colocaria até o café. Né? O café era um vilão antigamente, hoje já tem estudos mostrando que há um efeito preventivo, sobretudo para o AVC. O vinho, na Europa toda, se você for lá na dieta mediterrânea, é tido como um dos elementos de prevenção contra todos esses males do coração, etc., né? Sobretudo a formação dos ateromas nas veias e tal. Quando eu estava na Alemanha, o ex-chanceler alemão, Helmut Kohl, que era um grande cozinheiro, ele lançou um livro que foi best-seller. Sabe qual era o título do livro? O Kohl dele é K-H-O-L. O livro dele era Colesterol. Todas as receitas baseadas em manteiga e cerveja.
E ele disse, olha, ninguém morre do coração se joelho de porco, tudo que é excomungado pelos cardiologistas, ele veio depois com o final com a estatística comparando o índice de mortalidade por ataque cardíaco na Alemanha e nos Estados Unidos. E essas pesquisas diziam o seguinte, nos Estados Unidos se morre muito porque a população come hambúrguer e toma Coca-Cola. E na Alemanha eles comem tudo que é gorduroso e tomam cerveja. Então equilibra. O que é que o senhor diz do ponto de vista científico da cerveja e do vinho? Existe uma charge muito interessante que é um francês se alimentando e um americano se alimentando. O americano em pé, comendo um hambúrguer, e o francês sentado, cheio de frutas, fumando um cigarro e todo espalhado na cadeira. Eu fico sem saber te responder se o que vale é o que ele alimenta ou o jeito de ele se alimentar é que tem impacto na mortalidade. Mas o fato é que a dieta do Mediterrâneo é a dieta hoje, assim, só que não se come ela mais no Mediterrâneo, né? Mas é a dieta mais aprovada para se prevenir doença cardiovascular. É o uso predominantemente de azeite de oliva, de castanha, nozes e castanhas e derivados do trigo, né? Essa é a dieta mais eficaz para se combater a morte cardiovascular. Com relação ao álcool, existem trabalhos. Os trabalhos iniciais foram com o vinho, através do paradoxo francês. Eu citei o estudo Interheart, mas esse é o estudo de 7 países, em que se verificou que na França se tinha um colesterol tão alto quanto, se ingeria tanta gordura quanto na Dinamarca, na Suécia, e a mortalidade era muito menor. E isso se atribuiu ao uso de vinho pelo francês e se chamou de paradoxo francês naquela ocasião. Depois os alemães descobriram que a cerveja era boa também. Os ingleses descobriram que o uísque é bom também. E diz a lenda que aqui em Belo Horizonte descobriram que a cachaça é boa também para diminuir a morte cardiovascular. O fato é que se nós pegarmos um estudo publicado em 1993, a dieta do sucesso é o seguinte: vinho tinto, peixe, seco, não doce, peixe, nozes, né? Amendoim, a nossa castanha do Pará, o alho e o chocolate amargo. Essa seria, se você quiser uma dieta de sucesso, essa seria a dieta ideal. Eu faço um parênteses no vinho, que o vinho, nessa dieta, ele impactou em 70%. O benefício provocado por essa dieta, 75% dele foi produzido pelo vinho. E se nós retirarmos do vinho o álcool, usarmos o suco de uva, isso diminui em outros 75% o benefício do vinho. Então, parece que a ingestão de álcool em quantidades pequenas ou moderadas seria útil em prevenir doenças cardiovasculares. Nosso cenário, ele vive hoje de muitos autodidatas. Então, o telespectador que está assistindo aqui vai ter isso como uma verdade absoluta. E, às vezes, não procura o médico, né, que tem todos aqueles exames, aquela necessidade de uma avaliação. O que o senhor fala para o telespectador que está nos assistindo, está ouvindo aqui a nossa conversa, que ele deve procurar o médico, ele deve entrar no Google quando ele dá aquela palpitação? Como é que é o processo que esse paciente ou pretenso cardiopata, né, ele deve hoje estar, né, se medicando, se tratando, né, ou busca uma novalgina, ou busca um conceito, ou vai no médico? Aí vai depender da importância daquilo que ele está sentindo, né? Porque se não tem, você vê que a falta de, o deputado sabe disso, a falta de médico que nós temos no momento, né? E, por outro lado, quando você procura um médico, ele se vê na obrigação. Por exemplo, digamos que você tem uma dor de cabeça que todas as vezes ela melhora com a dipirona. Se você procura um médico, a chance de te pedir um exame inútil é extremamente alta, porque você o procurou. Então, os problemas devem ser investigados da maneira, a partir do momento em que eles merecem ser investigados. Por exemplo, dor de cabeça, que é um sintoma, todos nós já tivemos dor de cabeça uma vez ou outra. Se você apresenta uma dor de cabeça diferente, obviamente que ela tem que ser investigada. Mas se ela é habitual, como é habitual a dor nas costas, você não deve ficar procurando médico inúmeras vezes para o mesmo problema já investigado anteriormente. Doutor, infelizmente nosso tempo terminou. Muito obrigado pela sua presença aqui na nossa mesa de debate. Mas é ótimo pensar sobre
tudo isso com uma taça de vinho. Isso. Obrigado, deputado, pela presença. Obrigado, professor Orlando. Obrigado, professor Erickson, professor José Jamil. Muito obrigado também pela sua companhia. Mesa de Debates volta na segunda-feira, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise deste programa de hoje às 7h35 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou a qualquer momento, através do YouTube, pelo canal oficial da TVE Juiz de Fora. Para você, um ótimo final de semana e até segunda.